Vai fazer cirurgia, Rui? Tem que fazer, né? Tem uma hérnia aqui que tá uma bola desse tamanho, maior do que bola de futebol de salão, com Ah, acidente que tem eu que. sofri. Aí Bom, agora não tem jeito. vamos. Depois tu passa quando for o nome para a gente colocar na nossa corrente Vou de ter que arranjar a orações. primeira grana, rapaz. A minha ficou cara, 10.500. É, Bom, estamos ao 10 vivo. Estamos ao vivo. Ui, chega. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Que esta semana seja uma semana de aprendizado. Derrama, Pai, a todos nós as vibrações de cura, de socorro e de amparo. Que os espíritos consoladores possam envolver-se virtualmente em cada casa, cada estudante, cada pensador, nas doces vibrações do Cristo. Em nome do amor, iniciamos nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos, lembrando que a gente também está transmitindo ao vivo no YouTube e eu estou conversando com vocês e estou também olhando para o YouTube. E quem quiser assistir do YouTube, quiser falar alguma coisa, a gente vai comentando aqui, respondendo lá e comentando aqui. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Então, vamos lá. O tema de hoje... Boa noite, Tarcísio. O tema de hoje é bem interessante, né? São as perguntas... São as perguntas... Deixa eu só pegar aqui meu livro dos Espíritos. São as perguntas 128 a 130. Anjos e demônios. Anjos e demônios. Deixa eu só botar aqui para compartilhar, para a gente ler junto. Está aí. Os seres já que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Aí Kardec comenta: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Isso é comentário de Kardec. Mas eu não achei, não. Entretanto, ela se aplica muitas vezes. Ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse anjo bom e anjo bom ou o anjo mau, anjo de luz e anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Então, anjos e demônios. Os anjos, não, segundo eles, não fizeram um caminho diferente dos humanos. Então, na visão espírita, um ser, quando chega a ser anjo, mesmo que ele trabalhe com a música, com a arte, mesmo que ele cuide de uma montanha, que ele trabalhe nos oceanos, ele, para chegar a esse nível, ele percorreu uma escala única de aprendizado. Então, na doutrina espírita,
ela coloca no seu devido lugar a visão dos anjos. Anjo quer dizer mensageiro. Então, na tradição da Bíblia, e em várias tradições, você vai ter a figura do mensageiro, né? A figura do mensageiro dos deuses, aquele está ligado diretamente à mediunidade. Então, a palavra anjo, ela esconde uma realidade que é a do contato das pessoas com a realidade espiritual. Basta vocês lembrarem da Anunciação, né? Em que o anjo Gabriel aparece para Maria. O que é aquilo? Mediunidade. O anjo Gabriel aparece para Maria numa vidência, numa clara evidência. Então, é a mediunidade de Maria que permite que ela veja o anjo Gabriel. Então, os mensageiros, aqueles que trazem a notícia, na religião afro você vai ter o mensageiro, na religião grega você tem o Mercúrio, que é o mensageiro, no judaísmo você vai ter a figura dos anjos, Gabriel, sempre termina em El, né? El. Gabriel, Rafael, Miguel, El. A terminologia El tem ligação com isso, com mensageiro, né? E todo o folclore religioso que acredita normalmente que o anjo nasceu puro. Então ele foi criado à parte. Eles não têm ideia de lei de progresso, que você evolui através das reencarnações e chega a estado de espírito puro através das suas conquistas evolutivas. A humanidade nunca teve noção de nada disso. Então, quando um ser, você via com a mediunidade, com uma vidência, um ser luminoso, maravilhosamente belo, você pensa que esse ser, ele sempre foi assim. Então, você já o imagina como uma divindade. Não deixa de ser, de certa forma, porque é uma potência. É um ser cósmico, é um ser de luz, indubitavelmente. Só que ele chegou lá através das reencarnações. Por isso, quando ele fala de escala, o que é isso? É a escala evolutiva da lei de progresso. Ele percorreu. O Marcos Viana tem uma letra de música, Marcos Viana, ele tem uma letra de música que é... Marcos Viana ficou famoso com a novela Pantanal. Deixa eu ver se eu acho aqui. A letra da música. Ele diz assim, eu não vou botar o vídeo, porque senão o YouTube depois cancela, bloqueia. Mas a letra diz assim, deixa eu compartilhar com vocês. É belíssima, a música é belíssima, merece ser escutada. A música é Amor Selvagem. Eu não vou tocar por causa disso que eu falei. Quando os corações dos puros amam, cala a imensidão o espaço, e a eternidade ergue sem véu. Todas as coisas vivas se aquecem, todos os olhos se iluminam, com a luz de um outro céu. Né? É verdade. Quando o amor preenche o indivíduo, ele vê uma outra realidade. Né? Corações selvagens, quando batem de paixão, acorda toda a natureza, fazem a vida renascer. Ok. Florestas que queimaram voltam a se vestir de verde flor. E as fontes que secaram ressuscitam ribeirões. Quando há amor, né? Agora vem a parte, assim, corações selvagens, quando ardem de paixão, incendeia a noite, o tempo e cegam os sóis. Agora vem a parte que me interessa,
que eu queria compartilhar com vocês. Estrelas são as lágrimas dos anjos a chorar, por não terem o corpo e a vida e não saberem o que é amar. A música é muito bonita, né? Mas o Marcos Viana, ao dizer que os anjos não sabem o que é amar, é bom que se diga, ele está falando do amor conjugal, o amor de uma mulher por um homem, do homem para a mulher, o amor correspondido, o amor em que duas almas se amam. E aí ele diz que os anjos não sabem amar. Porque ele diz isso... Para ele, o anjo nunca veio aqui, né? Para ele é um ser celestial que já, como você disse, já veio puro. Então ele não tem experiência nenhuma. É o que eu penso que ele quis dizer nessa letra. Exatamente. Porque, né? Exatamente. Mas é o que a cultura, né, Tarcísio? É o que a cultura fala, né? Essa visão do anjo como um ser à parte, né? Quando você lê... Seria um Pode falar. contrassenso, né? Seria um contrassenso. Você para nós... Para a gente que entende. Eu acredito que essas pessoas que não entendiam podiam ver normalmente que ele era um ser além da sua imaginação. Eles não tinham concepção para entender aquilo ali, né? Não tinha explicação. Mas nós agora, pelo século XXI, já sabemos que não pode existir um ser com superioridade se ele não tenha passado por tudo aquilo que ele precisa para chegar a ter entendimento por todas essas situações que a gente vive. Porque a gente sabe que tudo que a gente está vivendo são coisas necessárias para serem vividas para a progressão da humanidade, né? do espírito, para que ele se evolua. Mas a gente que ainda não tem esse preparo, a gente acha o seguinte, a gente acha que aquilo ali é errado, que tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser, embora a gente, com essa visão espírita, saibamos que tudo que acontece é necessário, não é uma coisa que acontece porque alguém errou, porque não, acontece porque precisa acontecer. Agora, é preciso que a gente tenha consciência disso e combata, não deixe que, por exemplo, o miserável está ali, porque se ele é miserável e está passando por uma dificuldade, não, deixa ele ali, deixa ele morrer porque ele precisa. Não, a gente tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, tem que ter entendimento para poder oferecer o melhor de nós para essas pessoas, pelo menos na minha concepção. Isso aí. Então, nós seremos um dia, todos os seres serão um dia um espírito puro. Agora, nós vamos ver no item 129, que é uma continuação, não é isso? Vamos lá. Os anjos hão percorridos todos os graus da escala, a escala evolutiva. Ok, gente? A escala de evolução espiritual, que o conhecimento espírita nos fala da lei de progresso, em que o princípio espiritual nasce simples e ignorante, e percorrendo um longo processo evolutivo, envergando várias vivências, existências, reencarnações nos reinos vegetal, animal, até que culmina no hominal. E no estado de homem, também simples e ignorante, ele avança até que ele chega ao estado de puro espírito. E aí, quem são os anjos? Os puros espíritos. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas de modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Isso implica dizer, gente, que as coisas obedecem o teu livre-arbítrio. É o que a gente estudou no sábado, se não me engano. Nos estudos. É por isso que muitas das outras religiões eles fazem a comparação de Jesus como um Deus, né? Eles nem chamam ele de um anjo, e sim Deus.
Eles acham que ele é um ser à parte. Ele chegou, pronto, ele é completamente diferente de nós, certo? Na evolução dele, mas nós sabemos que ele começou que nem nós, simples e ignorante, espírito simples e ignorante. Só Sim, que ele sim. levou uma evolução bem maior, né? Exatamente. Hoje, ele é mais evoluído do que a gente, de uma evolução muito acima da nossa compreensão, mas nós chegaremos lá um dia, e a evolução, na verdade, depois o próprio Kardec viu isso na Gênesis, ela continua como espírito puro. Há uma evolução transcendental no plano mental, através de corpo mental e acima, que a gente desconhece completamente, que é a evolução dos espíritos puros. Mas na evolução em planos físicos, chegar a essa angelitude é o máximo, é o nosso destino, é o destino de todos os seres humanos. Mas vocês percebam como esse problema dos nomes é perigoso. Como, às vezes, é melhor abster de usar termos que já têm um amplo significado equivocado, segundo a visão espírita. A gente pode usar o termo anjo até para se fazer melhor entendido, para quem não conhece. Mas, na verdade, como você fala do anjo, às vezes confunde. É melhor falar em espírito puro, espírito superior, espírito elevado. Por quê? Porque quando você fala anjo, pode parecer que você está falando de uma divindade feita por Deus à parte, né, da evolução. Como a gente quer falar que esse espírito ele evolui, às vezes não é apropriado, por causa da confusão que isso pode fazer em quem ouve ou quem lê, usar o termo anjo. É melhor dizer espírito puro ou qualquer coisa assim, né? Por quê? Porque nós já viemos de uma evolução anterior em outros reinos, conseguimos chegar à consciência de nós mesmos e avançamos para a angelitude, para a plenitude do nosso ser. Estamos ainda muito, muito, muito distante disso. Mas voltando a falar do Marcos Viana, o Tarcísio resumiu bem. Ele, ao fazer essa letra, que é belíssima música, você ouvindo, você vê, mas na hora de elaborar a letra, ele vai falar sobre o anjo que chora porque não sabe o que é amar, porque o anjo, nessa visão tradicional, ele não reencarna. E então ele não tem essa experiência. E aí é que a gente precisa só raciocinar. É porque as pessoas acreditam, elas não raciocinam, né? Vamos raciocinar um pouquinho. Como é que eu posso ser puro se eu não tenho vivência? Como é que eu posso ser perfeito, chegar a um estado de perfeição, se eu não aprendi todas as experiências que a vida traz sobre isso ou aquilo? Então, como é que um espírito pode ser puro se ele não teve que lidar com as frustrações amorosas, com as decepções, com traições, com as angústias, que a gente demora séculos, milênios, para a gente aprender, por exemplo, que não é não. Quantos milênios nós demoramos só para aprender isso? Né? Ainda mais se você estiver encarnado no corpo masculino, não é isso? Quantos homens ainda, e mulheres também, mas homens... A Dib apareceu e sumiu. Daqui a pouco ela volta. Venha, Dib! Eu acho, Anderson, uma passagem que é tão interessante... Rapidinho. Desculpa. Quantos séculos... Já vou te dar a palavra. Quantos séculos a gente demorou, e até hoje você vê homem matando mulher por causa disso, quando a mulher diz, não quero mais este relacionamento. O cara vai lá e pimba. Ou, como aconteceu há pouco tempo em Niterói, nem relacionamento tinha. A pessoa chegou a queimar roupa e disse, vamos namorar, não sei o quê. A menina disse não, o cara foi lá e matou. Barbárie. Né? Você vê, esse indivíduo vai precisar aprender ao longo dos séculos que a vida do outro pertence ao outro e que o outro tem direito a decidir, né? Então, não existe essa coisa de que eu te amo, logo
você é obrigado a me amar. E muitas vezes a gente age assim, né? A gente quer que o outro seja obrigado a ter o mesmo sentimento que a gente. E isso é aprendizado. Eu estou falando isso por quê? Porque isso é aprendizado. O anjo, nessa versão, ele não sabe o que é isso. A letra bonitinha, né? Aí ele chora porque não sabe o que é amar. Gente, se ele não sabe o que é amar, como é que ele pode ser puro? Se ele não deu vexame, se ele não deu mancada, né? Todas essas coisas que muitas vezes você aprende ao longo de muitas vidas. Então, ele não pode ser puro. Entende que não tem lógica isso? Não bate essa visão. Ah, ele é puro, mas ele nunca teve o poder. Ele nunca teve o dinheiro. Ele nunca teve que lidar com as complexidades de governar um país, né? Por exemplo, que é a coisa mais difícil do mundo. Você tira a tropa do Talibã porque o povo está pedindo, ou você mantém a tropa no Talibã, mas vai morrer muita gente, você não vai ser eleito. É difícil. A gente que está de fora, a gente pode dar muita opinião, mas só quem está vivendo a dureza de ter que tomar decisões é que sabe. Então, agora fala, Tarcísio. Agora eu te dou a palavra. Não, é o seguinte, é para enfatizar mais isso aí, no sentido do próprio Jesus, ele evidencia isso quando ele fala para aquela mãe que chega e diz: deixa que um dos meus filhos assente à tua direita e à tua esquerda. E Jesus pergunta: vocês passariam pelo que eu vou passar? E eles dizem que sim. E Jesus não diz que não, ele não diz que não, ele diz: é óbvio que podereis passar, mas quem decide isso não sou eu, é o Pai, né? É o Criador que decide. Mas essa coisa ficou muito na minha cabeça no sentido de quê? De que Jesus não negou que todos passarão por alguma situação que ele mesmo já passou. Por isso que ele teve capacidade moral para dizer aquilo para aquelas pessoas, porque ele já tinha passado por todas essas coisas para confrontar com qualquer um que fosse falar com ele a respeito de qualquer coisa. Então, para mim, ficou mais evidente. E quando uma coisa que a gente usa sempre, que é Deus, né? Essa palavra Deus, ela ficou banalizada porque na linguagem humana. Por quê? Porque o homem, tudo aquilo que se sobressai, ele diz que é um Deus. É o Deus do futebol, o Deus da arte, o Deus da música, o Deus de uma série de coisas, né? Então, eu fico assim, porque eu até estou me policiando para tentar chamar Criador, porque Criador fica uma coisa mais exclusiva, porque todos nós somos co-criadores, a gente não cria o primórdio, na primeira, a gente cria tudo que já foi criado, a gente só imita, só copia, né? Por mais que o homem tenha criado, o cara criou isso, vai ver, na própria natureza tem alguma coisa que se identifica com aquilo que ele criou. Em tudo, até hoje não vi nada que o homem tenha criado que não tenha na natureza uma réplica, se não aliás, acredito que é muito mais perfeita, né? Porque não precisa de maquinário, de coisa, já nasce de uma forma pronta, né? Pelo menos aos nossos olhos. Então, é essa a minha visão. Isso aí, muito bem. Então, os anjos percorrem todos os degraus. Não existe essa possibilidade de você se tornar um espírito puro sem ter vivido. Você venceu, por isso você é modelo. Você é modelo e orientador porque você venceu aquela etapa e tem o que ensinar, tem o que exemplificar, né? Então, o espírito superior, o anjo, quando ele reencarna, ele traz mensagens de vivência do que ele domina com excelência. E a gente que não domina nada vê os bons exemplos e procura segui-los dentro do nosso nível, né? Então, o anjo, ele é mestre porque ele domina as emoções, domina as intempéries, domina a influência do mundo material.
todo o processo de evolução é isso. Influência do mundo material. Quando eu me espiritualizo, não é quando eu me torno religioso, quando eu me espiritualizo, como é que a gente sabe que se espiritualiza? Comunicação, organização, afeição. Então, você tem a habilidade de se comunicar com não violência, comunicação fraterna e clara. Você se organiza, você é uma pessoa que organiza, por exemplo, a sua vida. Então, quanto mais o mundo, com suas vicissitudes, seus problemas, conseguem te jogar para cá e para lá, isso é prova de uma inferioridade espiritual se comparado, não com a gente aqui, mas se comparado com o espírito puro. Porque o espírito puro, o mundo não o joga para lá e para cá. Entende? Outra coisa, as emoções. Você tem mágoa, é sinal de que o mundo... Tudo bem, há uma causa que você acha que é justa. Eu não estou questionando isso. Mas se você tem mágoa, é sinal de que o mundo ainda te causa impressão. Se você tem raiva, ódio, inimizade, você tem vingança, demonstra que as coisas do mundo ainda te condicionam. Você ainda está, lembrando de Platão, dentro da caverna. Você não conseguiu se emancipar, porque não entendeu que a vida é um palco. E a gente está num grande teatro da vida, que é real, para a gente lidar com todas as nossas dificuldades para crescer. Então, a gente não vem para a vida para viver uma vida de céu de brigadeiro, aquele céu, tudo tranquilo, nenhuma tensão. Não, a gente vem para ter tribulações mesmo, dificuldades, desafios, provas que levam você a crescer. Quando você tem uma grande dificuldade, não sei se vocês já viveram isso, você tem uma grande dificuldade e aquilo é muito complicado. Quando você vence essa dificuldade, tu ganha um aprendizado de vida, você se enriquece. Você sai machuca na hora, dói, né? Mas você, depois daquilo, acrescentou algo à sua vida. Você se tornou uma pessoa um pouco melhor quando você superou essa dificuldade. Se não superou ainda, tudo bem. Isso você vai crescer, vai ter que crescer para vencer isso, um dia. Mas vocês já tiveram essa experiência? Uma grande dificuldade, um grande desafio que você superou. Aí você olha para trás, como aquilo, depois de já ter passado plenamente, como aquilo te acrescentou como ser humano, como aquilo te enriqueceu como indivíduo, né? É isso que é evoluir. Se você não aprendeu, o que acontece? Repete a prova novamente. Repete a prova novamente. Nessa vida ou na outra, ou em outras. Se não aprendeu, repete. Que é, né, Anderson? Eu não sei onde eu li, mas dizem que, por exemplo, você vê, né? Olha as provas que os médicos, né, que fazem essas cirurgias aí, sai cortando o ser humano aí direto, tem que ter muito sangue frio, né? A maioria deles, grande parte, foram psicopatas que destruíam corpos sem dó, né? Eles pegavam picadinhos e hoje eles vêm com essa tarefa, com essa missão, né, de curar aqueles que eles, talvez muitos deles foi ele mesmo que esfaqueou, que esquartejou. Porque o cirurgião, para ele ter uma vida daqueles levam, eu fico olhando, gente, é muito sangue para tudo quanto é lado. Eu não aguento ver nenhuma gotinha, eu já desmaio. Aí eu fico imaginando eles que vão lá, cortam, fazem aquilo tudo, sai depois costurando. É verdade, uma vez eu estava lendo, eu vou procurar qual foi o livro, depois eu passo.
E a maioria dos cirurgiões, hoje, eles foram grandes psicopatas no passado. Vieram com uma prova para eles poderem crescer espiritualmente. Né? É que Deus é justo, né? Todos nós vamos nos tornar puros um dia, vamos passar por essas provas todas. Não que a gente vai ter que ser neurocirurgião, mas a gente vai ter que aprender a não cortar ninguém. Espero que vocês tenham aprendido. Eu estou ainda Estou crescendo, chego lá. Eu corto muito, mas é couro, é coisa morta, entendeu? Eu corto porque é uma beleza. A Dib está aqui e está online no Arautos. A Dib, decide, a Dib. Que você está aqui ou está lá? Mas não importa, estou brincando. Eu tentei entrar aqui, aí não consegui, aí fiquei assistindo por lá. Não, estou brincando. Mas, o Anderson, aproveitando que eu estou aqui falando, Você tirou o som, Adib. Tirei? Agora voltou. Se eu entendi bem, né? Porque foi na hora que eu fiquei indo para lá e para cá, perdi alguma coisa. Que o anjo, ele dá a impressão de que ele nunca amou, porque ele é um espírito puro, né? Amor de homem e mulher. No caso, não é, né? Porque, como você falou, para ser um espírito puro, tem que ter passado por todas essas vivências terrenas, né? Que a gente é ocupado aí. Aí, isso seria o Cidade dos Anjos? Vi há muito tempo, não lembro, mas eu vi. Porque no Cidade dos Anjos, né, dá a impressão de que o anjo que está ali, ele é um espírito que nunca viveu essa visão. E essa ele é a visão religiosa. Pois é, você falou isso agora, me lembrei na hora que Cidade dos Anjos é um filme bonito dessa, né? Emocionante e tal. É romântico e tudo mais. Mas justamente o que a ele acaba reencarnação mostra é o que a reencarnação mostra para a gente, que existem espíritos. Nem todo espírito bom, você pode dizer, é um anjo. Há os espíritos. Ok. O desencarnado. E esse desencarnado pode ser alguém ligado a você de outras vidas. Né? Em reunião mediúnica, às vezes, você está fazendo chamada para uma pessoa e vem um espírito amigo dizendo que está com essa pessoa há muito tempo, lá no invisível. Né? Às vezes, são declarações de profundo amor. Né? Só que a gente não lembra dessas pessoas. A gente não tem contato. Mas, às vezes, essa pessoa, você está chorando e essa pessoa está ali do teu lado. Né? É um espírito que caminha com a gente há muito tempo. Só que, muitas vezes, a gente não tem a sensibilidade para perceber. Ele não é perfeito, ele não é puro. Porque o espírito puro, ele não precisa de ter um parceiro, uma parceira individual. Ele já universalizou todos os sentimentos. Só que nós não estamos nesse nível e isso não serve de exemplo para a gente. Ao longo dos muitos milênios, a gente vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas. A gente vai ter caminhadas evolutivas. Então, nós temos, sim, pessoas afins que nos amam e que muitas vezes dá uma melancolia, muita gente tem uma melancolia, que é esse amado que ela não sabe, que a pessoa não sabe que existe, que está lá no extrafísico, no mundo espiritual. Né? O companheiro, a companheira, e não vem. E aí você vai tendo frustrações amorosas, relacionamentos e tudo mais, mas no fundo, são experiências de aprendizado, de crescimento. A pessoa mesmo, o espírito bem afim, muitas vezes não reencarna junto. Ou quando reencarna, muitas vezes ele não é para ficar junto. E isso também, às vezes, dá problema. É o que a gente vê no livro Renúncia, né? Quando você vê um espírito que caminha junto, eu vou evitar o termo alma gêmea, porque, na verdade, não é alma gêmea, porque não é para sempre.
Mas diante de todas as nossas experiências terrenas, que a gente ainda não é um espírito superior ou um espírito puro, a gente vai ter essa parceria. Mas não necessariamente isso quer dizer relacionamento a dois. Pode ser uma relação no momento pai para filho, professor, aluno, equipe de trabalho. É muito. E à medida que você vai se espiritualizando, não é que você deixe de amar, mas aquela necessidade que a gente muitas vezes tem de sentir até vivo, né? De se sentir motivado, você gosta da pessoa e aquilo te dá uma renovação, te dá uma vida, você se torna uma pessoa feliz, e quando essa pessoa parte, muitas vezes o que acontece? A pessoa quebra, a pessoa desmorona, ainda mais se ela tiver 70, 80 anos e estava com essa pessoa há anos e anos, muitas pessoas morrem logo depois. Porque o mundo dela, como diz Maísa, né, aquela música, meu mundo caiu. Né? Veja bem, também é experiência. Né? Às vezes, a gente perde uma... Sexta-feira, conversando com um companheiro que perdeu a esposa de Covid, né, e depois perdeu a sobrinha. Essa semana, perdeu a sobrinha de 35 anos. Perdeu a esposa, que ele ainda sente muito a falta dela. Tem um mês que ela faleceu de Covid. E aí a sobrinha faleceu de Covid, agora tem 3 dias, 4 dias. 4 ou 5 dias, e ela deixou um filho, ele que vai cuidar. Eu falei, olha como a vida está te chamando para novos testemunhos. Em 2 meses, a vida dele mudou completamente. A esposa, que era uma parceira, ele falando comigo, espírita, né, gente boníssima, com os olhos cheios d'água, né, a esposa que era parceirona dele, ele contou a história. Ele namora ela desde a adolescência. Então, ele gostou dela, insistiu, namoraram e estavam casados há 25 anos. Né? E para ele está sendo difícil. Mas eu falei com ele, agora a vida está te chamando. Olha só, ele está com uma adolescente em casa, de 13 anos, que ele vai ter que criar. Né? Porque perdeu a mãe. E o pai, não sei. Então, a vida está sempre trazendo esses desafios de crescimento. Eu não estou dizendo que é bom. Eu não quero. Não é para vocês. Não vai acontecer nada, não. Mas é inevitável. A vida ela traz esses desafios para que a gente se torne um dia um sábio, um mestre espiritual, um anjo, se quiser usar esse termo. Né? Agora, que você vai ter que superar essas coisas, vai. Alguém quer comentar antes da gente entrar no próximo item? Rosângela está aqui no YouTube, gente, está fazendo crochê. Ah, não, ela diz assim, eu mal e mal só domino agulhas de crochê. Eu nem agulha de crochê domino, né, Rosângela? Então vamos para o 130, ninguém comentou nada. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe desde toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. É verdade. Desde que o homem é homem, a gente tem a presença, a visita de espíritos muito superiores. Você vê um ser de luz, você não conhece a reencarnação,
Você não conhece essas ideias. Então, você logo pensa que é o quê? Que aquele ser sempre foi assim. E daí surgiram todas as crenças. O Jefferson França comenta assim, hein, Jefferson? Ele comentou assim no YouTube: aprender a perder para aprender a ganhar. Interessante, né, gente? Aprender a perder para aprender a ganhar. Quando a gente é contrariado, a gente não quer perder nada, né? A gente se sente a pior bolacha do saco de biscoito, né? A gente se acha, a autoestima vai lá para baixo. Às vezes, em relacionamento, a pessoa ofende, né? Diminui, ridiculariza até. Às vezes a pessoa ridiculariza o outro, né? E a pessoa vai para o buraco emocional. Por que ela vai para o buraco emocional? Porque ela não aprendeu a vencer essa influência da matéria. Então, tenho uma amiga, uma professora, que o ex-marido chamou assim: não quero mais ficar com você está muito gorda. Você nunca se cuidou. Isso tem muitos anos, né? E aí eu não posso comentar o que as outras professoras falaram. Vocês imaginam o que elas mandaram ela fazer, né? Mas ela, veja bem, ela levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Agora, a gente sabe que isso pode marcar a personalidade da pessoa para o resto da vida. Vocês sabem disso, né? A humilhação, né, que a pessoa se sujeita. É lógico, vejam bem, se a pessoa foi humilhada, aquele outro renasceu para isso? Não. Claro que não. Ele não renasceu para judiar do outro. Ele é imperfeito, vai sofrer as consequências do mal que fez a outrem, mas a pessoa, a ofendida, cedo ou tarde, ela passaria por essa experiência. As razões, os argumentos poderiam mudar, mas ela passaria. Por quê? Porque ela precisa aprender a não viver em função do que o outro pensa de você. Isso é um aprendizado. É fácil? Não é, gente, não é. Tem gente que se mata, tem gente que se anula para a vida. A pessoa não se mata, mas entra num processo de anulação para a vida, um desânimo, um desinteresse. Isso é muito sério. Por quê? Porque o problema do afeto está ligado à criatividade e à motivação. Então, por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela está apaixonada por uma ideia, ela tem muita motivação. Paulo de Tarso, por exemplo, né? Michelangelo e tantos outros, né? Tolkien, ao escrever a obra dele, O Senhor dos Anéis, ele criou até um idioma. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, escreveu outros livros, ele até um idioma ele criou. Isso qualquer um pode fazer se você estiver motivado, né? Então percebam como a criatividade, o afeto tem tudo a ver com a construção de um mundo melhor. Só que a gente vai ter que aprender a universalizar isso um pouco. A gente não pode simplesmente perder a motivação da vida porque teve uma decepção, né? Porque separou, porque o outro morreu, ou porque simplesmente você não conseguiu aquela pessoa que você quer e não conseguiu. Você não pode parar a tua vida e meu mundo caiu. Você tem que crescer. Justamente pensando nisso, gente, como é difícil crescer, que a gente não pode conceber o quê? Que simplesmente Deus cria uma pessoa pura. Como é que ele pode ser puro se ele não teve vivência? Não existe isso. Para ele ser puro, ele vai ter que dominar todas essas questões emocionais que arrastam o mundo há milênios.
Pode falar, Denise. É a gente entender que somos seres individualizados e, portanto, a gente não vive a partir do outro, e sim a partir de nós mesmos. Até as nossas dificuldades estão em torno não de conosco, com o outro, e sim somente com os nossos desafios, com as nossas limitações, mas a gente está sempre em disputa com o outro, ou então trazendo desculpas de acordo com as outras pessoas. E assim a gente leva para o relacionamento, a gente para a relação familiar, trabalho, entender que a cada momento difícil a gente tem que parar, refletir, respirar e entender não como eu posso mudar o outro, e sim como eu posso mudar a mim mesmo e também as minhas atitudes. Perder alguém, perder alguém é muito difícil. É doloroso? Sim. Dói? Sim. O momento do luto é de cada um? Sim. Mas precisamos caminhar. Até porque a gente tem novos aprendizados. É um ciclo que se finda, né? E por aí vai. É verdade. Para quem teve o luto, né? E o luto é assim, ele é diferente de uma separação, porque numa separação pode até ser que a pessoa volte, pode acontecer que se torne uma amizade, né? Às vezes tem um filho que liga o casal, mas no luto não. O luto você sabe que o outro foi e não volta, né? No luto ele é mais pesado nesse sentido, né? E dentro da separação também, né, Anderson? A gente tem que entender que tem coisas que a gente tem que aceitar o término, a gente não aceita. A outra pessoa tem um caminho a seguir, assim como a gente. E isso, às vezes, é difícil para toda a família. Às vezes, a gente tem um filho que termina um relacionamento e que dói na gente porque a gente gosta da pessoa. Mas a gente não é fácil só para quem vamos dizer, o marido, o namorado, o noivo, é para a família toda. Então, a gente precisa aceitar aquilo que terminou e caminhar, porque sabe o que eu acho engraçado? E aí eu falo um pouco da minha experiência, que a gente sempre acha que a gente ama aquele que está ali, como se aquele amor não fosse surgir mais nenhum. Aí, quando a gente conhece outra pessoa, a gente vê que não é. Amor não é único, e sim são formas diferenciadas. Às vezes é mais maduro, às vezes é infantil, que aí é aquela loucura, né? Mas a gente ama, simplesmente. Né? Não é a pessoa, sim as atitudes, a vivência, a convivência, o companheirismo, e por aí vai. Isso, essa Tarcísio, deixa só o Rui falar, tá bom, que ele levantou a mão. Aí depois você fala. Você vê como faz diferença na nossa vida o esclarecimento, né? Porque eu estou fazendo uma comparação agora, né? De dois extremos da minha vida. Quando meu pai morreu, você vê que o luto, como é que é diferente, né? Eu entrei em desespero, chorava dia e noite. Aí, passados 36 anos, nesse período, eu entrei para a doutrina espírita, comecei a conhecer, né, realmente que a gente não morre, vai estar lá do outro lado. Passados 36 anos, minha mãe morreu, veio a óbito em 2020, por conta do Covid. Eu já não senti aquela dor, né, que machuca, que fere, que arrasta a gente para baixo, como eu senti do meu pai. E olha que é uma mãe. Então, você vê como o esclarecimento, a doutrina espírita, principalmente, te fortalece nesse sentido.
Então, você vai ver, você falou, como é que a gente vai descobrir como é que a gente cresceu? Nesses pontos, nesses tópicos, a gente vai ver, que é a hora que a gente cresceu. Porque há 36 anos atrás, eu mesmo obsidiei meu pai lá do outro lado, né? Você vê como é que é a coisa. Hoje, não, já tem um outro crescimento espiritual, elevação, que me pôde evitar que eu fizesse isso com a minha mãe. Então, você vê como é que é importante o esclarecimento, o crescimento espiritual. Como a gente aprende, né? Tem que aprender, né? Ou pela dor, ou pelo amor, né? Como a gente aprende. Eu experimentei os dois polos bem, bem distantes, a dor e agora pelo amor com a minha mãe, depois de ter passado esse período dentro do espiritismo, quer dizer, 16 anos de espiritismo, como é que faz a diferença, né? Faz. Você estudar e refletir faz muita diferença. Sim, verdade. Tarcísio Macedo. É exatamente isso que o Rui está falando aí, que é ainda a dificuldade da humanidade, né? Quando a gente tiver a certeza da preexistência da alma, né, do espírito, a gente souber que, como até mesmo você falou, que quando o espírito aparece, né, ele é um ser magnânimo, né? Mas não é isso, é porque a gente começou a viver num mundo em que não temos conhecimento disso, estamos passando por uma fase de transformação. Então, quando a gente vê qualquer coisa nesse sentido, a gente acha que engrandece demais. Então, a pré-existência, a compreensão da pré-existência do espírito nos faz perder essa noção de que somos donos um do outro. Isso aí já foi falado, né, em várias palestras, que quando a gente coloca meu corpo, minha mulher, meu filho, minha mãe, não são nossos, são como é que se diz? São pessoas passando por nossas vidas para que a gente possa evoluir, possa progredir através dessa ajuda. O Criador é tão perfeito que ele nos coloca diante de pessoas que talvez, por nossa própria vivência, né, no cotidiano, a gente às vezes cai em divergência com eles e uma briga ferrenha, e a gente percebe que aquilo ali não pode ser uma coisa dessa vida só nessa vida. Aquilo só pode ser uma coisa de vidas anteriores, porque você tem hora que tem uma raiva tão grande daquela criatura e você não entende por que aquilo ali, aquela coisinha pouca, te causou tanta raiva. É porque esses flashes são para mostrar que você não vive só aquilo ali com aquela pessoa. Aquela pessoa veio ligada contigo para ver se você consegue ultrapassar aquele ódio, o ódio mesmo que você tinha por ela. E é por isso que nós viemos rodeados. Outro dia eu dei um exemplo aí para uma amiga nossa. Eu falei, às vezes a gente pensa, por exemplo, quando a gente tem um atrito com uma pessoa e a gente vê a nossa própria família indo a favor daquela pessoa, aquela pessoa, em vidas anteriores, teve uma convivência com aqueles que são contra a gente. Nós éramos inimigos. E eles estão ali unidos, né? Um parecendo ser meu parente. Não é possível que meu pai, meu irmão, minha avó, minha tia esteja contra mim. Eles já eram ligados anteriormente. Veio para ver se a gente Tarcísio, melhora. Tudo bem, mas às vezes a pessoa está errada, né? Não, e acontece isso. Não, estou brincando. Não, você fala de um jeito... É verdade. Bom, se até teu pai e tua mãe estão a favor do outro, de repente, Não, isso aí, às vezes, a pessoa está errada, realmente, mas não quer admitir o erro. Né? Exato. O erro. Mas há pessoas que a gente percebe pelo que nos foi contado, por aquilo que nos foi dito, sim, a gente vê que aquela pessoa tem razão no que fala, mas as outras pessoas não querem saber. Eles não estão preocupados com a razão. E aí vem aquela questão que é fundamental. Só o amor vivido ao próximo, não estou falando de relacionamento a dois, só o amor vivido ao próximo preenche a alma humana e a põe a sintonia com os espíritos de luz que suprem com suas auras, com suas energias, as carências humanas. Como nós ficamos presos séculos, milênios,
na dependência emocional de reconhecimento, de prazer, de apego, isso acaba trazendo dor. Por que traz a dor? Porque é uma ilusão. E toda ilusão leva a uma inevitável desilusão. Se houve desilusão, é porque, no fundo, era uma ilusão. Só as coisas eternas duram. Então, a gente tem a riqueza e, muitas vezes, numa vida, você perde tudo, porque aquilo ali é uma ilusão, né? A ilusão da posse. Você pode ter a saúde e, em uma semana, perde a saúde. Então, essa visão de que a vida na Terra é passageira, a gente fala muito da boca para fora, né? Mas se a gente quiser se tornar anjo um dia, a gente vai ter que aprender as lições de viver no mundo material. Quem é o anjo? O anjo é aquele que o mundo material não exerce nele influência negativa. Ele não se deixa mais induzir pelas dificuldades, as intempéries, os arranca-rabo, as guerras, as crises do mundo material. Por isso que o mais alto grau da escala espiritual é realmente o espírito puro. Puro de quê? Isento de influência de materialidade. Ele tem espiritualidade. E o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a nos espiritualizar. Nosso aprendizado é dolorido porque nós aprendemos ao longo dos séculos, sobretudo na região ocidental, a entender que é a religião que salva. O culto, a reza, o ritual. A doutrina espírita vem dizer para a gente que não existe inferno, que Deus não condena ninguém. Mas a plenitude da vida em plenitude, a água viva que Jesus prometeu, só adquire, não é porque você fez um ritual, ou porque você era de uma religião, ou fez um batismo. Não. É só quando você vive o que Jesus viveu. E aí a doutrina espírita vem trazer de volta o espírito do ensino do Cristo, que não tem nada a ver com a crença que leva à intolerância. Se você acredita que a tua crença é que salva, tu olha para as outras crenças e diz: bruxa, demônio, umbral, você condena o outro, porque você não é capaz. A gente entende que só se salva se lê a minha cartilha. E isso não é amor. Há um impeditivo aí de amor profundo. O mergulho do amor profundo, ele quebra todas as barreiras, inclusive da religião. A gente, muitas vezes, vamos falar de nós, e nosso tempo acabou. Na casa espírita mesmo, a gente, em vez de viver a espiritualidade, vive a guerra, a disputa, o arranca-rabo, o poder, né? Como a gente cai em disputa de poder, em disputa de prestígio, em disputa de opinião. Como a gente, às vezes, numa simples questão de opinião diferente, eu quero que pinte o centro de azul. Não, para mim o centro tem que ser sempre pintado de bege. Não, tem que ser ladrilho. Como isso, uma vez contrariado, gera mágoa, gera raiva, gera antipatia. Por que gera? Porque o mundo material ainda nos influencia demais. Quando, na verdade, a verdadeira lição não é você ter razão, não é você dominar o mundo, não é você ficar famoso ou rico, não é você ter 5 mulheres, não é nada disso. É justamente não deixar que o mundo material nos arraste nas ideias materialistas. Por isso que, na doutrina espírita, o problema não é de religião, é de espiritualidade. Emmanuel fala isso no Fonte Viva, Joana de Ângeles fala isso, e o tempo todo, no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão estar nos conclamando para o amor, porque é espiritualidade, e não a burocracia, a guerra de opiniões,
que geram a divisão, a antipatia e não a espiritualidade. Gente, foi muito bom hoje, vocês participaram bem, mas nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou, tá? O orador já está presente. Então, a gente vai encerrar o estudo de hoje e daqui a pouco, para quem está assistindo a gente no YouTube, daqui a pouco a gente vai transmitir a palestra de 20 horas via YouTube. Ok, gente? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Perdão, final. Agradecendo a Deus, a Jesus, por mais um dia de vida. Permita, Jesus, que os Espíritos Consoladores possam encher este mundo de paz. As vibrações de amor, Jesus, partindo do teu coração generoso e misericordioso, possa ir em direção, Jesus, ao Afeganistão, em direção, Jesus, ao Haiti, em direção, Jesus, a todas as partes do mundo onde há clamor de dor, onde há clamor de desesperança. Unimos-nos, Jesus, a todos aqueles que velam pela evolução do planeta, suplicando, Senhor, tem misericórdia de nós. Lança teu meigo e doce olhar sobre estes países, sobre nosso país. Permita, Jesus, que nos sintonizemos com os espíritos puros e que eles, Jesus, nesse instante, nos envolvam na mais pura e doce vibração. Caríssima estrela, farol de todas as falanges, Rabi, nós chamamos, Jesus, e suplicamos, inspira-nos, envolve-nos, ampara-nos, socorre-nos. Permita, Jesus, que terminemos esta encarnação muito melhor do que quando entramos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gente, agradecemos a presença de todos. Graças a Deus. Vou para o YouTube, tá, gente? Tá, ok. Agradecemos a presença de todos os que acompanharam a gente no YouTube, tá bom? E vamos para a palestra agora pública lá no YouTube.